Nosso viés hoje vai ser sobre um tema importantíssimo da disciplina e indisciplina, de que se reclama muito no ambiente escolar, muito frequente. As escolas são indisciplinadas e tal, não tem nenhuma disciplina, tal, de tal maneira que mesmo que o professor queira desenvolver algum trabalho, ele acaba tendo impedimentos pela indisciplina generalizada. Eu vou incluir aqui, para dar um tratamento mais holístico, o tema da disciplina ou indisciplina, respeito ou desrespeito e objetividade ou subjetividade, porque tudo está muito conectado. Disciplina está escassa, as pessoas estão indisciplinadas de um modo geral. A disciplina ou a indisciplina é a falta da virtude da ordem. A pessoa não consegue se ordenar. Muita atenção com o se, porque é um ser reflexivo. Quando falamos de virtude de ordem, é uma ordem própria, de uma autonomia. Auto de minhas próprias, nomia normas, tá? Então o que acontece? O ser analfabeto funcional, o ser grosseiro, é um ser material. A dimensão própria da matéria é de erraticidade ou de conformação. Então, ou há uma erraticidade total na matéria, ou ela é conformada por algo de fora. Então o que ocorre? O analfabeto funcional, ele tende, ou seja, a matéria é indisciplinada. O analfabeto funcional, ele tende a erraticidade, está na gazua, vai, volta, não concentra, não tem atenção, porque ele não tem um princípio de ordem nele mesmo. Ele pode acabar sendo conformado por ordem de fora. Se a ordem é própria, tá? Há uma ordenação de uma autonomia. Se a ordem vem de fora, você vai ter uma situação que essa ordem que vem de fora pode ser razoável, pode ser até por um processo de progressão, tá? Onde vai ter uma autoridade. Ou você vai ter que resolver no autoritarismo mesmo. Exato. A autoridade, que é um bom equilíbrio numa ordenação por fora, tá? Pressupõe um equilíbrio digno entre quem manda e quem obedece. Há uma zona em que um ordena e o outro tem que prestar atenção, serviço, tal, etc. Mas por vezes a autoridade é impossível, por ponta do serviço, e aí você tem que, por conta de quem vai receber, aí você tem que ser autoritário mesmo. Exato. Então você tem esquemas hoje em ambientes escolares que a disciplina propriamente não é, existe um autoritarismo, que não tem nada a ver com disciplina. Mas por que esse autoritarismo às vezes acaba sendo um recurso? Porque não tem disciplina. A disciplina teria que ser uma condição para que a autoridade não fosse, não até a autoridade vai se perverter. Exato? Isso é um tipo de situação. Então, disciplina é uma força, uma expressão que eu gosto. A disciplina é uma paciência ativa. Eu conseguir me disciplinar, eu pôr ordem em mim. E isso é ser paciente, mas num sentido ativo, que vai beber na primeira das virtudes, na mãe das virtudes, que é a virtude da temperança, tá? E de tal maneira que há um tempero que a pessoa tem que se dar para ter disciplina. Se não tiver disciplina, ou vai cair na erraticidade, que é o que está acontecendo, tá? Ou vai ter que entrar no esquema de autoritarismo mesmo. Então o que acontece? A disciplina é um princípio que tem que ser interior. A indisciplina é uma sujeição a uma externalidade. Ou eu fico errático perante a externalidade, ou de um certo modo eu estou pedindo me conforme. E aí o cara pode ser um apático. Sim? O cara pode, se o cara é material, ele pode ser conformado. O analfabeto funciona muito claro isso aí. Ele, como é conformado por fora, sem uma disciplina dele própria, ele é disciplinado por fora, muitas vezes por um autoritarismo, ele se torna simplesmente um apático. E se sair da apatia, ele cai
na erraticidade, muito comum também. Muito próximo do problema da disciplina e da indisciplina é o problema do respeito. Se você é indisciplinado, você é desrespeitoso. Sim. O respeito é uma questão de limite, limite do outro. Para que os limites do outro sejam razoáveis, você tem um pré-requisito de ser temperado, você se pôr limites próprios, você se estabelecer, você se ordenar. A indisciplina, por exemplo, um ambiente escolar é um desrespeito ao professor, a outra pessoa que vai falar com alguém não está nem aí com você. Isso é um desrespeito, tá? Você está indisciplinado, errático, desatento ou o que for, tá? E está violando essa outra pessoa porque você não está dando a vazão natural para a posição dele. Ele tinha que estar lá para te ensinar, você está lá para sei, etc. Você não cresce e não permite que o outro proveja o trabalho, que seria uma relação de autoridade. Aí de crescimento. O Brasil é um país muito informal, excessivamente informal, e nós fazemos jocosidades com o desrespeito. Você viaja em qualquer país latino-americano, tá? Há um maneirismo de falar com alguém, de chegar perante o outro. O senhor, como vai? Há uma forma cordata de tratar. O Brasil tradicionalmente é um país muito informal, mas e isso flerta. Não quer dizer que a informalidade é desrespeitosa, necessariamente, mas isso cria uma zona de lusco-fusco, muitas vezes muito difícil de você discernir. E passa pela conta, todo mundo é meu brother, nós não tem que respeitar o outro. Uma deferência, o outro existe. O outro é o outro, ele é uma parte da objetividade. Tá? E aí que uma coisa que me marcou muito quando eu fui à Índia, você fala com aquelas pessoas miseráveis, absolutamente miseráveis, mas o respeito que as pessoas têm é absurdo. Você não fala com um indiano de qualquer daquelas classes, daquelas castas sociais deles lá, sem que primeiro ele te veja, te reconheça, celebre a sua presença, tá? E aí você fala, sempre olho no olho. Isso, você precisa ter disciplina para ter respeito. Se você não tiver disciplina, você não vai ter respeito. Você está tumultuando, turbando o outro. Se o outro não se impuser ao respeito, aí vocês estão juntinhos dentro da questão. Disciplina vem de casa, pai e mãe, sim. Disciplina é problema de educação, não é problema de instrução. Exato. O primeiro governo é o governo doméstico, dizia Aristóteles. Tá? É ali que a primeira ideia de que é uma relação de autoridade, no bom sentido do termo, que tem que ser empregada. E se não tiver respeito, gente, também dentro de casa, fica difícil, mas não existe. Exato. O que não tem nas escolas não tem nas casas. Então, essa é uma verdade muito grande. Então, assim, guarde do respeito a ideia de limite. Daí vamos falar da objetividade. Aliás, detalhe, o analfabeto funcional. O analfabeto funcional desrespeita todo mundo, inclusive a si. Ele é um cara que se desrespeita na medida em que ele mesmo não dá vazão aos limites dele, aos potenciais dele. Tá? O analfabeto funcional é um cara que renunciou à sua expansão, ele renunciou à sua progressão. E isso é um desrespeito a ele. Por quê? Porque é próprio de todos nós a progressão, é próprio de todos nós expandir, pôr os potenciais criativos. Tá? O analfabeto funcional já se desrespeitou nesse sentido. E no certo sentido ele desrespeita por onde ele passa, porque é um inepto. Ele tende a ser um inepto e ele usa exatamente no Brasil essa questão da gente da informalidade. Tá, ele vai quentar esquemas de pseudosimpatias, tal e etc, para esconder a grande inépcia dele. Entendeu? Então, desde contratou profissional que é analfabeto funcional, você vai ser desrespeitadíssimo, cara. Tá entendendo? Ainda que se disfarce muito. Tá? E a objetividade, o que tem a ver com isso? Objetividade dá liga nisso tudo. Uma pessoa inteligente é a mais objetiva possível. Ela é a mais afirmativa possível. Ela é a que mais reconhece os limites exatos do ser, os limites exatos da realidade.
Inclusive porque a captura da objetividade é o meio de transporte, é o meio de progressão. O esconderijo para quem não cresce, seja em sentido intelectual, em sentido moral, em sentido afetivo, etc., é a subjetividade. Sim. Então o cara fecha nele mesmo, tá? E é o achismo, é o relativismo. Cada um tem sua verdade, cada um não sei o quê. Isso tudo tá ligado com indisciplina, tá ligado com desrespeito imenso. E a falta de objetividade, porque a objetividade nessa dimensão cognitiva, se ela falta, tá? Exatamente é um escapismo para que o desrespeito aconteça, para que a indisciplina aconteça. Não, cada um tem seu modo. Não é bem assim não, viu? Não é nada bem assim. Inteligência é progressão, tem que progredir, tem que progredir. Mas não está tendo progressão, o cara sabe isso, sabe aquilo, tem habilidades, não sei o que. Tudo bem, mas ele estacionou, bom, acabou hoje. Então você está dizendo que a maioria das pessoas realmente é burra? Sim, isso mesmo. A própria pessoa não entende o que é a ideia de progressão. Entendeu? E, enfim, tudo meio que educa a coisa para que a progressão não seja o caso, que você fique girando, tá? E etc. Para que se você não progredir, o que você não tem objetividade. Absolutamente. Você se fecha numa subjetividade, e aí qual que é o oposto disso? Da atitude. A atitude de objetividade é a atitude do humilde. O humilde recebe a realidade, ele capta. Ele já parte de uma premissa em que a realidade não é propriamente inventada ou criada por mim, num certo sentido, ela é descoberta. Tá? Eu descubro-me, tá? Eu descubro o outro, eu descubro as coisas, etc. E aí eu tenho que ter disciplina para isso, e aí porque eu descubro, eu respeito. Tá? E essa questão é a humildade. O oposto é a soberba. O camarada indisciplinado, ele está se educando para ser um soberbo. Chega lá, o professor vai dar aula, tá todo mundo dando vazão a uma emoção rasa, a uma instigação baixa. Ele está querendo se colocar num lugar de soberbo. O outro, qual é do outro? Não precisa você chegar no caso da grande gazua na escola. Se eu estou falando com você tratando um assunto, eu tenho que me ocupar do seu assunto. A inteligência tem que estar aqui, eu tenho que mostrar que tem uma interlocução entre eu e você. Essa interlocução tem começo, tem meio, tem fim. A própria interlocução é uma progressão. Aqui no escritório, a gente direto recebe clientes que não progridem, mas eles não progridem exatamente por uma indisciplina. Então ele volta, ele traz o mesmo assunto de novo, ele traz o outro de novo. Aí ele fala, na rigor, se é uma situação que começou a descarrilhar, você tem que parar, você está me desrespeitando. Porque eu estou fazendo um trabalho com critério para você. Se você tiver um tempo de assimilação do critério, que seja. Eu repito, mas tem que progredir. Porque do contrário, tá? Você me desrespeita e nossa relação dos limites vão ficar desajustados, vai ficar difícil. Eu fui tratar um assunto no banco outro dia. A mulher falava comigo com 5 pessoas. Quem chegar e falou, olha, a senhora para. A mulher se ofendeu que eu cheguei e falei, olha, a senhora não tem condição de concentrar um desrespeito a mim, eu espero a senhora resolver as coisas. A senhora mas é ofensivo. Por quê? Porque a gente ganhou a ideia de indisciplina, de dispersão, e tudo bem. Estou falando com você, mas falo no celular, fala ali, tal, não sei o quê. Não há experiência de encontro, de presença. Quando você se disciplina, você está ordenando-se para ter um encontro consigo. Daí para o respeito, é o encontro com o outro. Aí para a objetividade, é uma busca pelo encontro. A objetividade, ela te instiga a buscar, a ser buscador. Buscador do ser, buscador da realidade. E se você não faz isso, você não tem humildade e você incorre no outro vício que é soberba. Então está dizendo que a molecada é soberba imensamente, manifestamente. O primo irmão da soberba é o orgulho. Qual é o grande argumento em todo o ambiente educacional, seja escolar ou meta-escolar no Brasil? É o orgulho. O orgulho de ser não sei o quê. O orgulho daquilo que etc. Tal. O orgulho já é uma medida de desrespeito. Exato. O orgulho já é uma medida de desrespeito. O outro que paga para mim. Eu tenho mais poder. Exatamente. Então, no limite você cai. Faltou-se a humildade.
que dá um limite, um espírito de busca, tá? E um princípio de ordem no limite. Então o problema é grave, é existencial. Você não pode achar que vai resolver as coisas sem entrar realmente na questão da existência. Tá? Você tem que fomentar uma atitude de humildade. Humilde. Hoje as pessoas dão ideia, uma conotativa que humilde é o mísero. Não. Humilde é o que tem contato direto com as coisas. Errei, puxa, me desculpe. Isso é o respeito que eu posso dar. Eu posso errar. Pô, me desculpe, vamos cuidar do assunto, mas continua algo objetivo. Tá? A humildade é ver as coisas como as coisas efetivamente são. Não vou fazer. Tá? Agora, veja e fique indisciplinado, fica difícil, entendeu? Então assim, a coisa é muito funda, gente. Muito, muito funda mesmo. Muito, muito. As pessoas têm. Nós estamos recebendo gerações de pessoas que acham que não tem que ter limite. Tá? Como ele acha que não tem limite, ele não progride nunca. Porque ele não se põe limites para assumir os limites e subir. Eu faz muito tempo que eu não vou em ambiente escolar, mas as coisas que eu uso, que eu esbarro e etc. Escolar, digo juvenil, entendeu? E, enfim, são o quê? Disciplina generalizada. Aí estamos criando os pequenos soberbos e pessoas totalmente relativistas, né? A educação hoje é um relativismo. Eu acho, eu não, não é se achar, cara. Tem coisas que você não vai achar, tem que saber. A vida é objetiva. O amor é absolutamente objetivo. Não tem a ideia de romantismo, a ideia de vou me humilhar e vou não sei o que como manifestação. Mas isso é ignorância, burrice. Burrice, é perversão, isso é subjetividade. Tá? A autoridade, o que é autoridade? Produção, criação. Autoria é de quem cria por si. Autoridade é uma relação de criação. Um professor, por exemplo, exerce uma autoridade sobre os alunos para que todos produzam. É uma ordenação, é o princípio da ordem, que eu falei, é uma ordenação dentro de um sentido relacional. Se o objetivo, qual é o objetivo então? Eu chego aqui como professor para ensinar para aluno. Eu tenho que conduzir, nós temos que criar meta, nós temos que ter uma progressão, nós temos que conseguir evoluir coisas, nós todos. Eu sou um militar, em general, eu e o meu soldado temos o objetivo de ganhar a guerra. A ordenação tem um princípio transcendente. Agora, onde que entra o autoritarismo? O autoritarismo é o desvio, em que essa relação deixa de ser transcendente e, portanto, objetiva, para ser subjetiva. Você está aqui para mim, eu estou aqui para você. Não. O professor não está lá dentro de um vínculo professor-aluno. Está lá com vistas a uma educação, que o aluno também tem que ter. Essa busca transcendental. Eu quando recebo um cliente aqui, eu tenho que achar uma solução do justo para aquilo ali defender um interesse dentro de um contexto que tem que crescer algo justo. Agora, se eu chegar e falar, não, é para mim, é o outro, é a vaidade, é o meu ego, aí você perverte, tá, a autoridade para o autoritarismo, que é uma forma sadomasoquista de ser. Professor que tem apego com o aluno, gente, que traz mania idiosincrática dele. Aluno que faz a mesma coisa, isso daí é o jogo. Do mesmo jeito, tá? Então assim, autoritarismo é uma relação sadomasoquista, tá? É um mando fundado num capricho, fundado no poder. E a autoridade, ela não tem o poder como fundamento. Ela tem que transcender as suas coisas, entendeu? Então assim, é porque o chefe gosta. Puta como eu sou autoritário. Por que vai? Porque eu gosto. Já viu aquelas coisas do professor assim? Não, a resposta tem que estar porque eu gosto. Não, a resposta tem que ser tal porque essa é a tese melhor defendida, a melhor sustentada, porque isso é objetividade. Saiu da objetividade, autoritarismo. Ismo, tá? É subjetividade. É muito difícil para as pessoas entenderem, porque quase tudo aqui, quase tudo no Brasil é subjetividade, gente. Quase tudo é ego. Ego é uma puta subjetividade. E a pessoa muitas vezes acha que a intersubjetividade é objetividade. Não, é só ego expandido, tá? É só ego expandido, entendeu? E mas nós estamos aqui, nós fizemos uma convenção. Ok, você fez convenção, cara, não tem nada a ver, a realidade não é convencional.
Entendeu? E, mas todo mundo tá achando que não sei o que. Bom, então é uma intersubjetividade coletiva. Objetividade é outra coisa. Entendeu? Mas isso é muito elevado para o Brasil. Isso é muito elevado para o Brasil. Isso é excessivamente elevado. Para fechar, meu filho estudou numa escola tradicional aqui em São Paulo, bem conhecida. Ele estava ainda na pré-escola ali. Então. E aí o que acontece? Ele se envolveu lá com a turma do fundão. E enfim, arrumou umas más companhias. Entendeu? Porque meu filho que não está sujeito a essas coisas. Né? Já tem uns 5 anos, 6 anos, sei lá. Ele se envolveu lá com os gasoeiros e fez um delito gravíssimo na escola, que foi não ter devolvido os brinquedos nas gavetas. Olha que barbaridade. Todas as crianças brincam. É uma escola muito rígida, muito rígida mesmo, no bom sentido. Eu gosto por causa disso mesmo. Não chama professor de tio, chama de senhor, de senhora. O professor entrou, tem que ficar de pé. Eu escolhi essa escola por esse tipo de coisa. E aí o que acontece? E aí ele se envolveu lá com os delinquentes e não devolveram os brinquedos na gaveta. Foi feito isso aqui, indisciplina, desrespeito, criando uma soberba. Ele não tem que criar uma regra, não tem que ser objetivo, não tem que ser humilde, não, foi virar soberbo. Bom, aí a escola puniu, uma punição severa, rígida. Qual foi a punição? Eles fizeram o lanche dentro da sala de aula, ao invés de fazer o lanche no parque com as outras crianças. E enfim, tá? Aí rolou um escândalo na escola, porque os pais dos outros alunos lá que se envolveram com meu filho nisso daí vieram escandalizar, porque eu sou advogado e tal, não sei o quê, porque era porque a escola fez, que não sei o que, etc. Eu falei, olha, eu estou bastante chateado com essa atitude punitiva da escola, porque pegou leve. Pegou leve. Porque em casa eu preciso saber, na escola, por exemplo, tem caderneta. Eu falei, vou esperar chegar na caderneta. Entendeu? Em caderneta, chegou realmente na caderneta a ocorrência, tá, que se passou envolvendo o meu filho. Eu falei, tenho certeza que na minha casa a conversa vai ser de gente grande, porque isso aqui virou coisa realmente de software. Um como reclama que a escola pegou leve, mas os outros dois pais ficaram indignados, porque eles acham que é a cabeça do estúpido, a cabeça do desrespeitado. Se o moleque não quiser guardar os brinquedos de volta na gaveta, não precisa ser punido. Isso é um tipo de coisa, entendeu? Sabe? Então, assim, os caras acham que eles estão pagando a escola. Como eles pagam a escola, o filho dele não tem que guardar os brinquedos na gaveta depois de brincar. Então você vai ver como é que é. Enfim, o meu não faz mais isso. Os outros eu não sei. Você tá entendendo? Aí vai saber. Muito obrigado.